Você já parou para pensar que a fé não é algo que você precisa conquistar amanhã, mas algo que já existe agora? Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual e mental capaz de mudar toda a sua vida. A fé não é dúvida, não é tentativa, não é talvez. A fé é a certeza. É o atestado divino de que aquilo que você ainda não vê já foi liberado no mundo espiritual. Isso significa que quando você ora, quando você crê, não está pedindo algo para um futuro incerto, mas se conectando com algo que já foi estabelecido por Deus antes mesmo de você nascer. Napoleon Hill escreveu que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Esse pensamento não é apenas uma ideia motivacional. Ele reflete uma verdade que a Bíblia já revelava há milhares de anos. Sua mente e sua fé são as ferramentas que transformam o invisível em realidade. Pense bem, todos os grandes feitos da humanidade começaram no invisível. A roda não existia até alguém acreditar que podia moldar a pedra. A eletricidade estava escondida até que alguém acreditou que era possível dominá-la. O avião parecia loucura, até que os irmãos Wright ousaram acreditar que podiam voar. Isso é Hebreus 11:1 em ação. É o invisível se tornando visível porque alguém teve a ousadia de acreditar. A neurociência hoje comprova que quando você acredita em algo de forma firme, seu cérebro começa a agir como se já fosse realidade. As conexões neuronais se alinham, os padrões mentais se reorganizam e sua percepção se expande para enxergar oportunidades que antes estavam escondidas. Isso explica por que a fé não é apenas um conceito espiritual, mas também um poder prático que move sua vida. Quando você acredita, sua mente cria mapas internos que te direcionam para a realização. Quando você duvida, sua mente bloqueia, fecha caminhos e sabota o que já foi liberado por Deus. A palavra de Deus é clara. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Você percebe a força desse versículo? Não é que Deus vai nos abençoar, mas que Ele já nos abençoou. O já aconteceu é a linguagem de Deus. No céu não existe futuro ou passado. Tudo é agora. O que para nós ainda parece distante, para Deus já é realidade consumada. Quando você entende isso, sua oração muda, sua postura muda, seu coração muda. Você não ora como mendigo pedindo migalhas, você ora como filho reivindicando o que já é seu por herança. E essa herança não é apenas espiritual, é completa. Vida abundante, paz, prosperidade, sabedoria, força. Jesus disse em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse vida limitada. Ele não disse vida de escassez. Ele não disse vida de derrota. Ele disse vida abundante. E abundância não significa apenas dinheiro, embora inclua provisão financeira. Abundância significa plenitude em todas as áreas. Saúde, relacionamentos, propósito, espiritualidade. É viver além da sobrevivência. É viver transbordando. Olhe para os heróis da fé descritos em Hebreus 11. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, apenas porque creu que Deus já tinha preparado a promessa. José foi vendido como escravo, preso injustamente, mas nunca deixou de acreditar que havia um propósito invisível guiando sua história. Moisés abriu o mar porque creu que Deus já tinha preparado o caminho. Nenhum deles tinha provas físicas de que aquilo iria acontecer, mas todos tinham uma certeza interior que ninguém podia apagar. Eles sabiam que no invisível já estava pronto, e porque creram, eles viram o impossível acontecer diante dos olhos. Agora pense comigo, se esses homens e mulheres experimentaram o poder do invisível se tornando realidade, por que você não pode? O mesmo Deus que agiu com eles é o Deus que age hoje. A mesma palavra que os sustentou é a palavra que sustenta você. A mesma fé que os moveu
É a fé que está disponível para você agora. Você não precisa esperar sentir algo extraordinário para acreditar. Você precisa decidir acreditar mesmo sem ver. Porque o já aconteceu não depende da sua emoção, depende da palavra imutável de Deus. E aqui está um segredo profundo que a neurociência confirma. Quando você medita na palavra de Deus, quando você repete versículos, quando você visualiza as promessas já cumpridas, seu cérebro ativa regiões ligadas à memória e à imaginação como se fosse uma experiência real. Isso significa que quando você declara, eu já sou abençoado, eu já sou próspero, eu já tenho vida abundante, seu corpo começa a reagir como se isso já fosse realidade. Seus hormônios mudam, sua energia muda, sua postura muda. Você começa a atrair aquilo que já existe no mundo espiritual. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda riqueza. Ele não falava apenas de dinheiro, mas da riqueza de ideias, da riqueza de coragem, da riqueza de persistência. Ele dizia, a fé remove limitações. E não é isso que Jesus disse também? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. A fé é pequena como um grão, mas tem poder para mover montanhas, porque não se apoia no tamanho da circunstância, mas no tamanho de Deus. Talvez você esteja hoje diante de uma montanha de problemas, de dívidas, de enfermidade, de tristeza. Talvez tudo ao seu redor diga que não tem saída. Mas escute, no mundo espiritual a saída já existe. No mundo invisível, a vitória já está decretada. No universo de Deus, você já é mais que vencedor. O que falta não é a bênção. O que falta é você alinhar sua mente com essa verdade. Porque quando você crê, o invisível começa a se manifestar no visível. E aqui entra o poder da declaração. Você precisa falar aquilo que crê. A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. O silêncio da fé não é medo, é confiança, mas a boca da fé é profética. Você precisa declarar todos os dias, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou saudável, eu tenho paz, eu tenho propósito, eu tenho vitória. Quando você fala, você ativa o poder criativo da palavra de Deus em sua vida. Napoleon Hill ensinava que a autossugestão é uma das ferramentas mais poderosas para reprogramar a mente. E sabe de uma coisa? A Bíblia já dizia isso há séculos. Medita na minha palavra de dia e de noite, para que tenhas bom êxito. Quando você medita, você está programando sua mente para acreditar no já aconteceu. Você está transformando a promessa em convicção e a convicção em ação. Agora, imagine sua vida mudando radicalmente a partir de hoje. Imagine acordar amanhã não mais com medo do que pode dar errado, mas com certeza do que já deu certo no mundo espiritual. Imagine olhar para sua conta bancária e, em vez de ver apenas números pequenos, enxergar com os olhos da fé a abundância que já foi liberada. Para você, imagine olhar para sua saúde e, em vez de se prender aos sintomas, declarar que já existe cura fluindo em seu corpo. Imagine olhar para seus relacionamentos e, em vez de enxergar dor e rejeição, declarar que já existe restauração e amor preparado por Deus. Isso não é ilusão, isso é fé. E a fé é a certeza, não o talvez. A fé é como uma semente. Você planta no invisível e ela cresce no visível. Você não vê a raiz, mas ela está lá. Você não vê o processo, mas ele está acontecendo. E quando menos espera, a semente rompe a terra e se torna fruto. Assim é com as promessas de Deus. Você não precisa ver agora para acreditar. Você só precisa acreditar para ver. Por isso, a partir de hoje, não ore mais como quem pede algo distante. Ore como quem agradece por algo que já é real. Mude sua linguagem, mude seu foco, mude sua mente. Lembre-se, já aconteceu. Você só precisa alinhar sua fé com a palavra e permanecer firme até que o invisível se torne realidade diante dos seus olhos. Se essa mensagem já está tocando você, segure firme,
porque ainda vamos aprofundar muito mais nos próximos blocos. Vamos falar sobre heróis da fé que venceram o impossível, sobre a ciência confirmando o poder da crença, sobre como a prosperidade é dom de Deus e como você pode viver a vida abundante que Jesus prometeu. Mas antes de continuar, eu quero que você faça uma escolha agora. Escreva nos comentários, já aconteceu na minha vida, como uma declaração profética. Curta este vídeo, se inscreva no canal Segredos da Prosperidade com Rio e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Porque quando você compartilha fé, você multiplica milagres. Você precisa entender que a fé não é passiva, a fé é ativa. Ela não é uma espera cansada, mas uma convicção que gera movimento. Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E quando você lê esse capítulo, percebe que todos eles não apenas acreditaram, mas agiram com base no que acreditavam. Abraão creu, mas também saiu da sua terra. Noé creu, mas também construiu a arca. Moisés creu, mas também estendeu a vara sobre o mar. A fé não é simplesmente ficar parado dizendo eu acredito. A fé é acreditar tanto que suas atitudes revelam a certeza do que já aconteceu. A neurociência explica isso de uma forma impressionante. O cérebro humano possui um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular, SAR. Ele funciona como um filtro da mente. Quando você acredita em algo com convicção, esse sistema começa a filtrar informações do ambiente que confirmam sua crença. É por isso que quando você decide comprar um carro de uma marca específica, você começa a ver esse carro em todo lugar. Não, é que ele ficou mais comum. É que o seu cérebro agora está atento. Quando você decide acreditar que já foi abençoado, que já existe prosperidade, que já existe cura, o seu cérebro começa a enxergar caminhos, ideias, conexões e oportunidades que antes estavam invisíveis. Isso é ciência explicando a fé em movimento. E isso se conecta profundamente ao que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando você foca no reino, sua mente se alinha com o propósito de Deus, e o que parecia distante começa a se manifestar. Prosperidade, saúde, restauração. Tudo isso já foi liberado nos lugares celestiais, e quando sua fé ativa o SAR, você começa a perceber que o que você buscava já estava à sua disposição. Napoleon Hill tinha uma frase poderosa: a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. Note a palavra ponto de partida. Não é o destino, é o início. Ele entendia que a fé é a fagulha que acende o motor. Sem fé você nem começa. Sem fé você fica preso ao medo, à dúvida, à paralisia. Mas quando a fé entra, o invisível se torna mais real que o visível. E a partir desse momento, o impossível deixa de existir. Os heróis da fé não tinham tudo claro diante dos olhos, mas tinham certeza no coração. José estava em uma prisão, mas já se via no palácio. Davi estava escondido em cavernas, mas já se via no trono. Gideão se via pequeno, mas Deus o chamou de valente guerreiro porque já via nele a vitória. O que isso nos mostra? Que a realidade de Deus não depende das circunstâncias humanas. Você pode estar hoje em um deserto, mas se Deus disse que já aconteceu, então o maná já está preparado. Você pode estar em meio a inimigos, mas a mesa já está posta. Você pode estar vivendo dias de dor, mas a cura já foi liberada. E aqui está uma revelação que vai mudar a forma como você encara a vida. Fé não é esperar ver para crer. Fé é crer para ver. A ordem é invertida. O mundo ensina. Se eu ver, eu acredito. Mas a palavra ensina. Se eu acreditar, eu verei. Jesus disse a Marta diante do túmulo de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Não é se veres, crerás, mas se creres, verás. Isso é Hebreus 11:1 vivo e pulsante. E a ciência novamente confirma esse princípio. Estudos em psicologia mostram que pessoas otimistas e cheias de fé
ativam mais áreas do cérebro relacionadas à resiliência e à criatividade. Isso significa que quando você crê, sua mente encontra soluções que pessoas dominadas pela dúvida nunca verão. Não é que as soluções não existam para todos, é que só quem crê consegue enxergar. A fé abre portas que o medo mantém fechadas. Talvez você olhe para a sua vida e diga: mas eu não tenho provas de que vai dar certo. Pois eu digo, você não precisa de provas, você precisa de fé, porque a fé já é a prova. Hebreus 11:1 diz exatamente isso. A fé é a prova das coisas que não se veem. Prova. Isso significa que, quando você tem fé, você já tem o documento, o atestado, a evidência. O mundo espiritual já selou sua vitória, e sua fé é a assinatura nesse contrato invisível. Napoleon Hill reforçava esse princípio quando dizia: as derrotas temporárias devem ser encaradas apenas como um sinal de que seu plano ainda não está perfeito. Ajuste-o e continue. Olha a sabedoria aqui. O fracasso não é fim, é instrução. A fé entende isso porque sabe que já aconteceu. Então, mesmo quando tropeça, o homem de fé se levanta. Mesmo quando chora, ele continua. Mesmo quando não entende, ele confia. Porque ele sabe que o fim já está escrito, e a vitória. Olhe para Moisés diante do mar. Atrás dele, o exército. Na frente, o mar fechado. Humanamente não havia saída. Mas Moisés sabia que se Deus já tinha dito que eles iriam atravessar, então o mar já estava aberto no mundo espiritual. Ele apenas precisava estender a mão e crer. E quando fez isso, o invisível se tornou visível. O que parecia impossível se abriu diante dos olhos. Esse mesmo poder está disponível para você hoje. Talvez o seu mar vermelho seja uma dívida impagável, uma doença incurável, um relacionamento destruído. Mas entenda, no mundo espiritual, o mar já se abriu. A cura já foi liberada. A provisão já foi enviada. A restauração já foi decretada. Sua fé é a ponte entre a promessa invisível e a realidade visível. E é exatamente por isso que a fé incomoda tanta gente. Porque quando você decide acreditar, você rompe padrões. Quando você decide crer no invisível, você desafia a lógica. Quando você decide viver pela fé, você se torna imprevisível. E o mundo teme aquilo que não consegue controlar. Foi por isso que Noé foi ridicularizado. Foi por isso que Abraão foi criticado. Foi por isso que José foi rejeitado. Porque eles acreditaram no que ninguém via. E essa fé os colocou em lugares que ninguém imaginava. E agora, eu quero que você se imagine no futuro. Imagine você vivendo aquilo que hoje parece impossível. Imagine sua família restaurada. Imagine sua saúde plena. Imagine sua vida financeira equilibrada. Imagine você vivendo seu propósito com alegria. Agora entenda, isso não é apenas imaginação. Isso é visão de fé. Porque se você consegue ver com os olhos do coração, então já existe no mundo espiritual. Você não está inventando, você está acessando o invisível. E isso é exatamente o que Deus deseja para você. Ele já declarou em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha isso, o fim já está preparado. A sua história já tem um desfecho escrito por Deus. E esse desfecho não é derrota, é vitória. Não é escassez, é prosperidade. Não é dor eterna, é vida abundante. O desafio é, você vai viver como alguém que espera talvez acontecer ou como alguém que já sabe que já aconteceu. Porque essa escolha define se você vai experimentar o extraordinário ou viver na mediocridade. Então, a partir de hoje, declare: eu escolho acreditar que já aconteceu. Eu escolho viver pela fé e não pela vista. Eu escolho confiar que o invisível é mais real que o visível. Napoleon Hill dizia: a persistência é o caminho da fé. E a Bíblia confirma: o justo viverá pela fé. Isso significa que a fé não é apenas um evento, é um estilo de vida. Você não crê apenas quando precisa de um milagre,
Você crê todos os dias. Você acorda crendo, você trabalha crendo, você sonha crendo, você dorme crendo. A fé se torna seu oxigênio, sua linguagem, sua arma. E é assim que os milagres começam a brotar. Pequenos sinais vão confirmando que o invisível está se tornando realidade. Portas que você nunca imaginou começam a se abrir. Pessoas que você não conhecia começam a aparecer. Ideias que estavam escondidas começam a brilhar. E você percebe que não era coincidência, era a fé manifestando o já aconteceu. Por isso, eu quero te desafiar agora. Escreva nos comentários qual milagre, conquista que já aconteceu na sua vida. Qual o seu sonho que foi realizado na sua vida. Curta este vídeo, se inscreva no canal Segredos da Prosperidade com Rio e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Porque quando você espalha fé, você se torna parte da transformação de outras vidas. Se existe uma verdade que precisamos gravar profundamente em nossa mente e coração é esta: prosperidade é dom de Deus. Muitos ainda carregam a ideia equivocada de que prosperidade está ligada apenas a dinheiro, mas prosperidade vai muito além disso. Prosperidade é plenitude, é abundância em todas as áreas da vida: emocional, espiritual, familiar, física e também financeira. Jesus mesmo afirmou em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não é promessa vaga, é uma declaração firme. Já está feito, já aconteceu. A abundância já foi liberada sobre aqueles que creem. E quando Paulo escreve em Efésios 1:3, ele deixa ainda mais claro: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba, nos abençoou. Não é futuro, é passado. Não é promessa condicionada a algo que ainda vai acontecer. É realidade já estabelecida. Isso significa que sua vitória já existe, sua bênção já foi liberada, sua abundância já foi decretada. A fé é o que conecta você a essa herança. Napoleon Hill, em sua obra clássica Pense e Enriqueça, ensinava que toda riqueza começa na mente. Ele afirmava: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso é extraordinário, porque ecoa exatamente o que a Bíblia já ensinava séculos antes. Se você acredita, se você concebe no coração, já existe. O invisível se transforma em realidade. A neurociência hoje chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se moldar de acordo com aquilo que você pensa e acredita. Ou seja, quando você foca em abundância, em possibilidades, em fé, seu cérebro cria caminhos para manifestar isso no mundo físico. Os heróis da fé viveram isso intensamente. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação quando ainda não tinha filhos. Humanamente, impossível, mas espiritualmente já havia acontecido. Ele saiu de casa sem saber para onde ia, mas sabia em quem cria. José, jogado em uma cova, vendido como escravo, preso injustamente, tinha todos os motivos para desistir, mas ele tinha fé de que já estava destinado a governar. E no tempo certo, o invisível se tornou realidade. Moisés, diante do faraó, não tinha armas, não tinha exércitos, mas tinha fé. E essa fé era mais poderosa que todas as forças do Egito. E eu pergunto, o que você tem hoje nas mãos? Talvez seja apenas uma semente, uma ideia, uma pequena oportunidade, um talento ainda escondido. Mas se você tiver fé, essa semente já é uma árvore no mundo espiritual. Essa ideia já é um projeto de sucesso. Esse talento já é uma fonte de abundância. Porque fé não olha para o tamanho atual. Fé enxerga o futuro já realizado. A ciência explica algo maravilhoso chamado efeito placebo. Pessoas recebem um comprimido de açúcar acreditando que é remédio, e pela fé de que vão melhorar, o corpo começa a reagir, produzindo cura. Isso mostra como a crença tem poder físico. Agora, imagine esse mesmo princípio. Não, tem uma ilusão.
mas em uma promessa real de Deus. Se até uma mentira pode ativar o corpo para a cura, quanto mais a verdade eterna da palavra que declara que você já foi abençoado. Napoleon Hill também ensinava sobre o poder da autossugestão, ou seja, repetir constantemente declarações positivas até que o subconsciente aceite como verdade. Isso está em perfeita sintonia com Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia já ensinava a importância de falar, declarar, meditar continuamente. A ciência chama de reprogramação mental. Hill chamava de autossugestão. Mas Deus já tinha revelado que a boca tem poder de vida e morte. E aqui está um segredo poderoso. Quando você declara com fé, você não está apenas falando, você está alinhando sua mente ao já aconteceu de Deus. A palavra libera energia, molda pensamentos, cria ambiente. Quando você acorda e declara, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho saúde, eu vivo em abundância. Você não está tentando convencer a si mesmo de uma mentira. Você está lembrando sua mente de uma verdade espiritual já estabelecida. Olhe para a história de Gideão. Ele se via como o menor da sua família, de uma tribo insignificante. Mas Deus o chamou de homem valente. Por quê? Porque Deus não fala com base no que vemos, mas com base no que já aconteceu no mundo espiritual. Gideão ainda não tinha vencido batalha nenhuma, mas já era guerreiro no plano de Deus. O mesmo acontece com você. Talvez você ainda não veja riqueza, mas já é próspero. Talvez ainda não veja cura, mas já é saudável. Talvez ainda não veja vitória, mas já é vencedor em Cristo. E é aqui que entra a grande batalha, a mente. Porque é na mente que se trava o conflito entre a fé e a dúvida. A neurociência mostra que os pensamentos negativos se fixam mais rápido no cérebro do que os positivos, por causa da função de sobrevivência. Mas a palavra nos ensina a renovar a mente. Romanos 12:2 declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a cada vez que você rejeita a dúvida e afirma a fé, você está reprogramando seu cérebro para o milagre. Napoleon Hill dizia: o que quer que a mente humana alimente e sustente, a mente humana pode realizar. Isso é Hebreus 11:1 em ação. Quando você alimenta a fé diariamente, sustentando a certeza do invisível, mais cedo ou mais tarde, você verá o invisível se manifestar. Então, o que você precisa hoje? É saúde? É provisão? É restauração? Saiba que no mundo espiritual já está pronto. Seu papel é se alinhar pela fé, meditar na palavra, declarar a verdade, agir com convicção. Lembre-se de que os heróis da fé sempre tiveram ação. Noé não ficou esperando a arca cair do céu, ele construiu. Abraão não ficou esperando a terra prometida vir até ele, ele caminhou. A fé gera movimento. Talvez hoje sua ação seja pequena, como dar o primeiro passo em direção a um sonho, perdoar alguém, abrir sua boca e declarar vitória. Mas cada passo de fé é um tijolo na construção do seu futuro. E quando você olha para trás, percebe que o que parecia impossível já se tornou realidade. Por isso eu digo a você agora: não desista, não se entregue às circunstâncias. Olhe para o invisível, porque é lá que está a sua vitória. A prosperidade já é sua, a bênção já é sua, a vida abundante já é sua. Hebreus 11:1. Não é uma teoria, é a chave para viver no sobrenatural. E eu quero que você escreva agora nos comentários: eu já sou abençoado. Declare isso como um ato de fé, porque cada vez que você declara, você ativa a promessa. Curta este vídeo, se inscreva no canal Segredos da Prosperidade com Hill e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o invisível é mais real do que o visível. Chegamos a um ponto decisivo desta jornada de fé. Agora, mais do que nunca, é hora de trazer para o coração a convicção de que aquilo que Deus já declarou a seu respeito não está preso no futuro, mas já é realidade no presente. Hebreus 11:1
continua ecoando como uma chave que abre a porta do invisível. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Quando você medita profundamente nessa palavra, você entende que não há espaço para dúvida, porque a fé não se baseia no que você sente, mas no que Deus disse. E se Deus disse, já aconteceu. É isso que muda tudo. Porque enquanto muitos estão esperando que algo mude para só então acreditar, você pode escolher acreditar agora e ver a mudança se manifestar. É exatamente essa diferença que separa quem vive limitado e quem vive o extraordinário. A fé é a ponte entre o invisível e o visível, entre a promessa e a realização, entre a esperança e a materialização. A ciência confirma que meditar antes de dormir reorganiza a mente, fortalece as conexões neurais e prepara o subconsciente para processar informações positivas durante o sono. Isso significa que, quando você se deita declarando a palavra de Deus, seu cérebro trabalha a noite inteira alinhando-se à fé. É por isso que Josué 1:8 nos ensina a meditar de dia e de noite, porque a meditação não apenas alimenta o espírito, mas também reprograma a mente. A neurociência chama isso de consolidação da memória. Aquilo que você repete antes de dormir se torna mais forte em sua mente. A Bíblia já sabia disso e nos orientou a encher a mente da palavra. E aqui entra o poder de Filipenses 4:8, quando Paulo nos diz para pensar em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. É como se ele estivesse nos dando um filtro para o pensamento. Imagine se todas as noites antes de dormir, você substituísse as preocupações por declarações de fé. Imagine se, em vez de se deitar meditando em problemas, você se deitasse agradecendo pelas vitórias já conquistadas no mundo espiritual. Sua mente seria treinada para acreditar, e sua fé se tornaria cada vez mais inabalável. Napoleon Hill tinha uma frase que se encaixa perfeitamente aqui. O que você mantém na mente, com fé e emoção, invariavelmente se torna realidade. Ele entendeu que a mente é como um campo fértil. O que você planta, cresce. Se você planta dúvida, colhe medo. Se planta fé, colhe vitória. A Bíblia confirma isso em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Fé é semente, e sua colheita é inevitável. Olhe para os heróis da fé. Eles meditaram na promessa. Abraão, quando olhava para o céu estrelado, não via apenas estrelas, via sua descendência. José, mesmo na prisão, via o trono. Davi, mesmo no campo com ovelhas, via a coroa. Eles meditaram continuamente na palavra que receberam. A mente deles foi impregnada de fé até que o invisível se tornasse realidade. O mesmo pode acontecer com você. Por isso, eu quero que você comece hoje um exercício espiritual e mental. Antes de dormir, leia Hebreus 11:1 em voz alta. Repita: a fé é a certeza do que espero, a prova do que não vejo. Eu já sou abençoado, eu já sou próspero, eu já tenho saúde, eu já tenho vitória. Ao declarar isso, você está reprogramando sua mente, está plantando sementes em seu subconsciente, está ativando o que a neurociência chama de redes neurais de expectativa positiva. Você vai começar a sonhar diferente, acordar diferente, viver diferente. E se em algum momento a dúvida tentar se levantar, lembre-se do que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Não é talvez possível, é tudo possível. A única chave é crer. E quando você crê, você acessa aquilo que já foi liberado nos lugares celestiais. Efésios 1:3. Não mente. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Isso inclui bênçãos espirituais, emocionais, relacionais, profissionais, financeiras. Não falta nada. Já foi dado. O que você precisa fazer é viver a partir dessa certeza. Não espere. Ver para agir. Haja como quem já tem. Se você já crê que é próspero, haja com mentalidade de prosperidade. Se já crê que é saudável, declare saúde sobre seu corpo.
Se já crê que é vitorioso, ande como alguém que não se curva diante da derrota. Essa postura de fé ativa o invisível e traz à tona o que já existe no espiritual. Napoleon Hill dizia que a fé remove limitações. E como isso é verdade, a fé quebra as correntes do medo, destrói as paredes da dúvida, derruba as barreiras da escassez. A fé transforma impossibilidades em testemunhos. Quando você decide viver por fé, não existe muro que permaneça de pé. Foi a fé que derrubou as muralhas de Jericó. Foi a fé que abriu o Mar Vermelho. Foi a fé que trouxe vida ao ventre estéril de Sara. E essa mesma fé está disponível para você. Não é algo distante, não é para poucos escolhidos, é para todo aquele que crê. A fé é o canal pelo qual você acessa o já aconteceu de Deus. Quando você se levanta de manhã dizendo, eu já sou abençoado. Quando você enfrenta desafios declarando, já aconteceu. Quando você fecha os olhos à noite e entrega a Deus em confiança, sua vida começa a ser transformada. E aqui, no final desta mensagem, eu quero guiar você a uma reflexão profunda. Imagine como sua vida seria se você vivesse todos os dias acreditando que já aconteceu. Como você acordaria? Como trabalharia? Como falaria com sua família? Como enfrentaria os problemas? Essa mudança de mentalidade não é pequena, é radical. É como sair de uma prisão mental e entrar em uma terra de liberdade. Agora, mais do que nunca, é hora de meditar na palavra, orar com fé e confiar de todo o coração. Deus já fez, a cruz já garantiu, o sangue já selou, as promessas já foram liberadas. Sua parte é crer e andar em obediência. Então feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, eu creio. Eu creio que já aconteceu. Eu creio que já fui abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu creio que a prosperidade é dom do Senhor. Eu creio que a vida abundante já é minha. Eu creio que a fé é a prova do que ainda não vejo. Fortalece minha mente, renova meu coração e me ajuda a viver todos os dias como alguém que já recebeu. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu quero que você declare nos comentários: já aconteceu em minha vida. Escreva isso como um ato profético, como uma semente de fé. Curta este vídeo, se inscreva no canal Segredos da Prosperidade com Hill e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa chave espiritual. Porque fé não é apenas para você, é para transformar gerações. Lembre-se, não importa onde você esteja agora, não importa o tamanho do desafio, não importa a força da oposição. A promessa é maior, a palavra é mais forte, a vitória já é sua. Viva com a certeza de Hebreus 11:1. Viva com a convicção de que Deus já fez. Viva na abundância, na esperança e na confiança. Porque quando você medita na palavra, ora com fé e confia plenamente, o invisível se torna realidade e você experimenta o extraordinário de Deus. Você já foi abençoado, você é uma bênção. Tome posse das suas promessas.